a geração ao lado do Beit Yosef, e ele escreve que a opinião do Rashba, ela é equivalente, ela é tão importante aos olhos dele, do Masdam, como o Rov Rishonim. Olha isso, como a maioria dos Rishonim, Rosh, Rif, Rambam, ele falou, o Rashba é um gigante. Legal? O Rav Wosner, no Shevet HaLevi, ok? De novo, Ashkenazi, tá, gente? Oser Peanochri também proíbe a peruca. E ele ainda fala, Ve'en mekor leiter, e não tem nenhuma fonte para permissão, tá bom? Rav Wosner, tá? Agora vamos, né, já trouxemos tantos Ashkenazim, vamos trazer um Sefaradi também, além do Rav Ovadia. O Rav Chaim Palati, ele fala, Tetze bli ketubá. Fala, homem, sai sem ketubá. Ok? Agora, aí vem aquela aquele famoso argumento, né, do pessoal né, que as mulheres usam peruca e tudo. O cara fala, pô, mas peraí. Mas a esposa do Rav Tal, ela usa peruca. A Rabanit X usa peruca. A Rabanit Tal e não sei quem usa peruca. Então como é que você pode se achar melhor do que essas Rabaniot? Você se acha melhor do que elas a ponto de falar, não, é proibido, não sei o quê. Que isso? Tudo bem, gente, eu tenho uma resposta para isso. Tá escrito em Masechet Peah do Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, tem dois Talmud, tá? Tem dois Gemarot. Tem a Gemara de Bavel, né, da Babilônia, tem a Gemara de Jerusalém, tá bom? No Talmud Yerushalmi, em Masechet Peah, no Daf Nun Gimel... Peraí, tem uma Masechet só sobre o Peah? Sim. Mas não PA no Ri. São tipos de PA, medidas, tal, não sei o que, entendeu? Tipo, não é PA no Ri. É que o nome chama-se PA, é uma medida. O que é PA? É uma medida, tipo, tem, por exemplo, tem essas PO que a gente usa. É tipo canto, PA é canto, assim, do terreno, tal, do sadeio, por isso que é do canto. Faz sentido. Tá entendeu? Então, no Yerushalmi de Masechet PA, no Daf Nun Gimel, na página 53, no Dfus, na edição de Osvi Adar, ou se vocês quiserem também pegar a edição de Venecia, no Daf Yud Gimel, na página 13, tá escrito Lolomdim Maserav. O que quer dizer isso? Significa, mas a esposa de Taurav, ela não usa Kissu, ela usa peruca. Tudo bem, você não aprende dela. Você não aprende de tipo, mas eu vi o Urav fazendo isso, eu vi o Urav fazendo aquilo. Você não aprende disso. E a Gemara explica, Chachamim explica, por que você não aprende disso? Olha só que interessante. Asulirot você vê mipnei sheulai yeshlotam ladavar. Talvez ele tenha um motivo para estar fazendo isso que ele está fazendo. Vocês já pararam para pensar? Que talvez, por exemplo, um Rav tenha falado numa situação específica para a esposa dele, boliça, não usa peruca, cara, usa o Kisui. E ela fala, não vai, não sei o que, não sei o que lá. E ele, peraí, mas que eu não quero me divorciar de você, boliça. Vamos lá, não sei o que, ela bate. Polícia é o nome da mulher? Vamos chamar de polícia, né, é um nome árabe, Polícia, né, o Jabanim adora falar esse nome. Então ele fala, olha, eu não quero me divorciar de você. E realmente ele não queria se divorciar. O que ele fez? Ele falou, tá bom, o que eu vou fazer? Não vou mais entrar em tanto conflito com você. Tudo bem, anda, tal. O Rav permitiu, a esposa do Rav. Peraí, você não sabe a história por completo. Então não vem usar como argumento a esposa de tal Rav usava, não sei o quê. Então o Rav dava Ishur. Vai que o Rav explica, vai que tipo, ele tentou várias vezes convencer e ela não aceitou. Ou vai que, no caso específico dela, ele deixou por algum motivo que era dela. Mas você não pode dizer que isso é uma regra. Se ela tá usando, então é certeza todo mundo pode usar. Isso é uma mentira. A gente se baseia na Alahá, a gente se baseia nos livros, nos Aharonim. Os Aharonim tem que se basear nos Rishonim. Rishonim na Gemara, e assim por diante. E também tem que levar em consideração que o Rav também é ser humano. Ser humanos erram, tá? Se o Rav é um anjo, ele já teria no Shammai. Exatamente. Se tá aqui na Terra, quem tá aqui na Terra erra. Exatamente. Tá bom? Então não pode chegar e falar que o Rav tal falou. Tem que ir de acordo com a Torá. A Torá que a Kadosh Baruch Hu deu pra gente. Exatamente. Aqui não é
o Rav, ele não é Deus. Exato. Tá bom? Hashem é único. E ele fala bem na Torá. Eu sou único e não terá outros deuses. Então não endeusem Rabanim. Exatamente. Tem uma proibição até de Claro que tem Avodazará toda a nisso. A gente respeita super, a gente aprende do ensino Exatamente. deles da mesma forma que vocês estão aprendendo do Tiago, do Yitzhak, que tá ensinando pra vocês. Mas em nenhum momento vocês podem ver a Camila faz isso, então é permitido, entendeu? Ah, mas ela faz, entendeu? Tem que entender mulheres de Rabanim. Também tem a Tzerará, ok? Também tem a Tzerará. Não é pra aprender disso. E olha só, se eu tô levantando uma questão tão importante, se eu tô trazendo tantas fontes, pô, desculpa, o mínimo é vocês levantarem e perguntarem pro Rav e pedir uma resposta satisfatória. Não é falar é permitido? É. Pergunta, por que sua esposa Por quê? Não, por que tua esposa usa? Me fala, onde é que tá escrito que tem a permissão? Deixa eu abrir o livro, vamos pesquisar junto, entendeu? E o Rav, sendo um gadol, um grande Torá, ele é obrigado a aceitar e ainda fala, pô, coloca a voz. Nós não somos como outras religiões que a palavra dele é a palavra de Deus. Nós somos seres pensantes, a Torá, você viu aqui, Mará, Marloque, discussão. Os Rabanim estão o tempo inteiro em conflito para tentar descobrir qual é a Lahá, cara. A Torá então, foi tem feita que ser... pra pensar, gente. Exatamente. A gente tá aqui no mundo pra raciocinar. Raciocinar. Porque a gente é vai ser o que cobrado Hashem depois. quer. O que A gente vai ser Hashem quer cobrado. da gente é estudar e aprender. A gente tem que fazer pra gente o nosso Rav, a Sever Nishma, mas a gente também tem que estudar o que ele falou. Ele falou tal página, abre tal página. Exatamente. Então, por exemplo, eu vou dar pra vocês uma explicação. Olha só, uma coisa interessante. O Rav Ovadia, que tanto proíbe, todo mundo fala, mas ele proíbe peruca, tá vendo? O cara é racista do Rav Ovadia. O Rav Ovadia é tudo pra cá. Tá escrito no Rav Ovadia, tá escrito no Yabia Omer, que é o Shooter, é o livro de perguntas e respostas do Rav Ovadia. Yabia Omer, em Ivenezer, né, na porção de Ivenezer, Helek Rei, Siman Rei, ok? Fica fácil de lembrar, Rei, né, 5. Tá escrito que existe um caso específico no qual o Rav Ovadia permite peruca. Qual? O caso é o seguinte: a mulher divorciada ou a mulher que ela é viúva, se ela tá com muita dificuldade de encontrar um shidur, ela tá com muita dificuldade, ela já tentou de tudo, ela já tá mal, tá triste, arrasada, ele fala, coloque a peruca, em cima da peruca, coloque um chapéu. Olha só a jogada. Coloca um chapéu em cima da peruca, no qual o chapéu, ele tampe e só sobre da peruca 2 a 3 dedos, porque essa é a permissão do Rashba. Aí a mulher sai, e num caso muito extremo, dependendo da mulher, se ela estiver muito infeliz e tal, não sei o que, você vê que ela tá caindo assim, tá numa queda absurda de emuná e tudo. Ele falou, se for uma questão de fortalecimento, ela, na hora de sair, é totalmente proibido, mas quando ela chegar no trabalho dela, ela pode tirar o chapéu. Porque ela tá no trabalho dela, ele falou que o Ikara Isur, o principal dessa verá, dessa transgressão, é de você sair para o Oreshut Rabim, você sair para o domínio público. Tá bom? Então essa é a única permissão. Agora, você tirar daqui que ele permite para domínio público, isso é um absurdo, isso é totalmente proibido. É que nem uma vez que perguntaram pro Rav Ovadia e falaram, Rav, a gente tá tendo um problema aqui nas escolas de meninas, que as meninas estão começando a vir com saias cada vez mais curtas e coladinhas. Ok? E tem o Magen Avraham explícito aqui no Simanun Aleph de Orachaim, onde ele fala que uma roupa colada, né, a mulher que usa aquela roupa coladinha, ele fala como se ela estivesse nua. O Dina, ela tá nua, tá? Então falou, o que você prefere, Rav Ovadia? Você prefere a mulher com uma roupa, tipo, uma saia pequena, mas é saia, ou uma calça larga, aquela calça, sabe, meio de viajante, como é que fala? Meio, tipo, sei lá, mijona, não sei, aquelas pessoas que... Aquela calça abertona, o Rav Ovadia falou, olha, é mais sanua a calça, essa calça, tipo de calça, do que essa saia. Saroel que falou. Saroel, obrigado. É mais sanua a calça Saroel do que a saia. Todos os jornais botaram uma propaganda, o Rav Ovadia permite calça, o Rav Ovadia permite calça. E até hoje, gente, tem certas mulheres religiosas que se baseiam nisso, ok?
se baseiam nisso e falam, não, é que o Rav Ovadia permite. Não! Foi num caso específico. Entendeu? A mulher já tá caindo, não é lecatria, isso é bideavado, isso é totalmente pós-facto, deu problema, a mulher já tá fazendo errado, não sei o quê, então pelo menos isso é menos mal. Tá tentando salvar. Ele tá tentando salvar. E pegando esse gancho, eu vou agora entrar na Hassidut. Oh, agora vai dar show de facada em cima de mim. Qual é a opinião do Rebbe de Lubavitch em relação à peruca? Muitas pessoas falam, não, mas peraí, a esposa do Rebbe usava peruca. Ah, mas a mãe do Rebbe usava peruca. A sogra do Rebbe usava peruca. Ah, não, a Rabanit Hayamushka, Zichronah Livrah, usava peruca. Então tá, vamos entender qual é a opinião do Rebbe. Eu peguei isso aqui do Sefer, do livro Mishabrei al-Rebbe. Quem escreveu foi o Rabbi Mordechai Menashe Leofer, vocês podem pesquisar, ele ainda está vivo, Shlita. E ele escreve no Perek Dalet... Ele é rabado? Rabado. Ele escreve no Perek Dalet, no 4º capítulo, nas páginas 61 e 62. Ele escreve o seguinte, Inyan Kisui Yarosh, né, o assunto do Kisui Rosh, né, de você cobrir o cabelo. Ele fala, Sipur Shalisha, ele conta de uma Isha, o nome dela é Tzimer, essa mulher, que ela rezava em Lubavitch, na cidade de Lubavitch, e depois de Yom Kippur, em Yom Kippur ela se sentiu muito mal, e depois de Yom Kippur ela voltou para casa e começou a chorar muito, ok? Ela começou a chorar muito, falando que ela queria largar o Kisui Rosh, né? Ela queria largar o lenço e ela queria botar peruca. Motivo... Todas as mulheres da cidade estavam fazendo isso e ela estava se sentindo muito incomodada. Ela estava muito triste com o que estava acontecendo. Então, por essa vergonha que ela estava sentindo, ela foi chorando, implorando, por favor, tal. O marido dela e ela, Baruch Hashem, eram pessoas de Irat Shammai, e falaram, não, vamos perguntar pro Rebbe. Vamos perguntar pro Rebbe. O Rebbe de Lubavitch. Então, pela história que eu entendi, é o Rebbe de Lubavitch, ok? Então, aqui, antes dele ir para os Estados Unidos. Isso, exatamente. Aí vamos perguntar pro Rebbe e tal, não sei o que. Chegaram até o Rebbe e o maskir dele, o secretário dele, atendeu. Na verdade, né, ele não tava. E então eles deixaram um petek, eles deixaram um bilhetinho com essa pergunta. Tá? Deixaram essa pergunta e deixaram o telefone deles. Voltaram, né, pra região deles e tudo. E de repente o secretário do Rebbe liga pra eles. E fala, olha, o Rebbe queria se encontrar com vocês pessoalmente. É uma questão muito importante, tal, que vocês estão falando, tal, não sei o quê. E ele não queria escrever uma resposta para vocês. Ele queria, né, realmente encontrar com vocês. Detalhe, depois de Yom Kippur, o Rebbe realmente ele era muito ocupado, tá? Então ele, geralmente, essa época de Sukkot e tudo, era extremamente difícil para ele, mas ele abriu uma exceção a essa regra para receber esse casal. Ok? E quando ele chegou, ele recebeu o casal, ó, aqui só um segundo, ó, ele perguntou pra mulher, não, o nome dela é Tzima e tal, ele perguntou pra ela, ele falou, olha, eu gostaria de fazer pessoalmente pra você, que você continue usando o Kisui Rosh, você continue usando o lenço, Keivan, devido, porque eu sei que, tipo, tem essa questão de Paranassá, vocês vão ficar sentindo mais excluídos da comunidade, em relação... Eu sei que vocês também têm dificuldade financeira e tudo. Veio a Dua, ele falou isso, e é sabido. Mesor Nassó Hele Gimel, ele falou, é sabido que está escrito no Zohar de Parashat Nassó, no Hele Gimel, a gente já vai trazer esse Zohar. Até quando, até onde vai toda essa dependência de... Ele falou, né, de Ashpaot, Betosef et Idur, Eleinian, Searot, Eishá. Falou, tipo, até onde vai, quanto mais você acrescenta nesse Idur, nesse embelezamento da mitzvah, de você usar um kisui, de você usar, de você cobrir, da mulher cobrir o próprio cabelo, ok? Ele tá falando, lá, tem tantos louvores a quem faz isso, ele falou, portanto... Ratzui é muito querido para Hashem que você continue segurando nessa rumra, ele chamou de rumra, nessa rumra do Kisui Mitpachat, do lenço, de você continuar usando sim o lenço, para que a Kadosh Baruch Hu, ele influencie muita abundância para sua casa.
Assim ele falou. Então, peraí, ele permite peruca? Calma, você já vai entender. Uhum. Mas daqui até a história foi, tipo, o que ele entendeu foi, tipo, ele permite peruca, né? De novo, E vocês estão vendo? Tô falando aqui o que tá escrito na história, de novo. Sefer Meshav Rebbe, Perek Dalet, Amud 61, 62. Tá bom? Na página 61, 62 do 4º capítulo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Desculpa, um segundo. Sim. A Alahá do Rebbe, do Chabad, é depois do Shulchan Aruch, ele tira a Alahá ou ele vai direto da Guemará? Da onde ele se baseia para fazer a Alahá? Oh, excelente pergunta. O Shulchan Aruch Arav é do Rav Shneur Zalman, que foi o primeiro Rebbe, o Balatânia. Uhum. E, de novo, nenhum Rebbe ele pode ir contra a Guemará. Uhum. Nenhum Rebbe pode ir contra a Torá, né? A Torá, exatamente. Ele não tem essa força. De acordo com a Hassidut, ele é realmente um gigante. Mas ele também ele está sujeito às regras dos Rishonim, da Guemará, da Mishnah e da Torá. Tá bom? Então, se a Guemará proíbe, um Rebbe nunca vai poder permitir. Ah, entendi. Tá bom. Então, a gente já mostrou que a Guemará proíbe. A Guemará e os Rishonim não tem um que fale. Agora. Exatamente. Então a gente vai entender qual é a Kavaná do Rebbe. Ele fala aqui, fica tranquila. E ele fala o seguinte, então, ele falou, vale a pena você continuar, você vai receber muitas brachot, vai receber muita abundância na sua casa, não sei o quê. Ele tá falando que as palavras do Rebbe acalmaram o coração da Tzimmer, essa mulher. Ó, pra ela continuar, né, nas dificuldades da vida e tal, não sei o que ela aguentou. סיפר זה מאשר רבי טוביה בלוי מחשובי חסידי חב"ד. Quem contou essa história foi o Rebbe Tuvia Levi, né, que é um dos grandes nomes da Hassidut Chabad, o Rebbe Tuvia. Ele fala aqui, ó. Eu copiei essa linguagem para ficar bem forte. Ve'arav HaChashuv Rebbe Moshe Zeber, que foi um Rav enorme na Hassidut Chabad. Aí a Koev Meod, ele doía muito para ele que as pessoas fizessem propagandas de que alguns Hassidim que faziam essas propagandas, que você precisa, que as mulheres precisam andar com peruca. Ele falava, esse Rebbe Moshe Zeber, ele declara oficialmente, de novo, está nesse livro, é um livro oficial com a Smichá do Rabad, falando que ele ficava muito triste com essas propagandas, falava, não, porque o Rebbe permite ir com peruca, não sei o que. Ele falava, cara, isso me causa uma tristeza absurda. O Rebbe Moshe Zeber, vamos pra cá. Olha só que interessante. Ele fala, e doía muito que parece que para essas pessoas não tinha outra preocupação senão enfraquecer, e essa linguagem fala, enfraquecer em recato. Ou seja, ele fala que a PA, a peruca, é uma diminuição de recato da mulher. A mulher fica menos recatada quando tá com a peruca. Rabad, tá, gente? Rabad, Hassidut. Não tô falando nem de Ashkenazim e Sefaradi, agora é Hassidut. למרות שאין בכוונה, כשבכוונתו להחליש את הצניעות, אלא לא מודעים לחומרה בדבר. Ou seja, apesar de que eles intencionalmente não estavam realmente querendo fazer, não é que eles são perversos, querendo, eu quero diminuir a tzniut da mulher, eu quero diminuir o recato. Não! Eles só não sabem, não estão conscientes na severidade do assunto. Assim o Rebbe Moshe Zeber declara. E continua. O Kshenissu, e quando tentaram levarer etzel Rebbe Moshe, quando tentaram esclarecer com o Rebbe Moshe, האם באמת ייתכן פרסומים של חסידים האלה, הרי כל הלב יהודי מרגיש שפאה פריצותי. Ele fala o seguinte, né, quiseram esclarecer com o Rebbe Moshe, se realmente a Hassidut Chabad permite tal coisa. Pois eis que o coração judaico, assim ele fala, o coração judaico, ele sente que a PA, que a peruca, ela é pritzuta, ela é uma falta de recato. Ele falou, a gente sente isso. Rebbe Moshe. E aí, quando eles perguntaram, o Rebbe Moshe respondeu sobre esses pirissumim, sobre essas propagandas que estavam fazendo, né, das perucas e tudo. E ele fala,
né? E ele fala que é uma tristeza ouvir que declaravam que a mãe do Rebbe Hanania, do Rebbe Hanania Yosef Izanber, os nomes que elas iam me acabam comigo. O nome do Rebbe Hanania Yosef Izanber, que falavam que ela usava, né, que falava que a mãe dele, a mãe do Rebbe, usava peruca. Falava, tá vendo? Ó, ela usava, ó, Rebbe Moshe, ó, tá permitido, tal, não sei o quê. E ele fala, ó, Shelata Rebbe, ele falou sobre o que estão divulgando, propaganda, todo mundo falando, olha, sim, a Rabanita usava, então daqui a gente aprende que é permitido, blá, blá, blá. Ele falou, Has Shalom. Ele fala, o Rebbe Moshe Shulei, ele responde assim, Has Shalom, Deus me livre. Olha só, ele falou assim, não é que era, primeiro, a Rabanit não usava peruca revelada, ela usava peruca de acordo com a Allahá. O que é peruca de acordo com a Allahá? Assim como o Rav Ovadia falou, em nome do Rashba, do Hidush Rashba, que é o quê? Peruca, 2 dedos pra fora, 2 a 3 dedos estourando pra fora, mas o chapéu em cima. Assim como a Rabanit Hayamushka, Zichronon Livrachá, a esposa do Rebbe Lubavitch, usava. Era isso que ela usava. Ela tava com Etzerará. Tava com dificuldade. Podia ser que ela tava com dificuldade, podia ser que, não, mas é porque é o costume da região, tal, não sei o quê. E meio cara alahá, a gente viu que isso é permitido. Rashba permite. Engraçado que, tipo, tem muita gente que permite a peruca. Da região usar peruca grande, aí pode permitir? Oh, não, por quê? Porque a cerca da alahá é que quando ela tá a 2 dedos, não é considerado o cabelo saindo de verdade. Ah, entendi. Entendeu? Então ainda é considerado como se fosse um kisui. O chapéu é um kisui. Entendi. O chapéu é um kisui. Não é a peruca. Então, é um chapéu. De alguma forma, ela passou da Lahá, por isso que ela fez. Exatamente. E aí, o que ele fala aqui, né? Como é que ele termina assim? Ele assina, ele fala, somente aqueles... O Rebbe Moshe fala, eu só permiti em um caso. Ele falou, não é da Rabanit, Kedoshá, tal, não sei o quê. Ele falou, as mulheres que eu permiti que usassem, é porque quando elas vieram até mim, elas estavam com uma suspeita de que talvez elas não usassem nada. E como elas estavam com suspeita que elas não usassem nem kisuirosh, nem peruca, nem nada, ia ficar com o cabelo descoberto. Eles falaram, eu prefiro começar o meu trabalho com elas, de fazer elas voltarem de chuvar através da peruca, porque elas vão sentir que elas estão colocando alguma coisa, e depois que elas se fortalecerem, elas vão para o kisui, elas vão para o lenço. Essa é a opinião do Rebbe Lubavitch. De vassoura? A peruca de vassoura também precisa ser, primeiro, ou ela é revelada no hatzer, no quintal, pode sair, pode, ou ela também tem que ser com chapéu. Ah, também. Também. Vocês estão falando... Não, peraí, você tá falando o tempo inteiro da peruca normal, não sei o quê. Então, gente, a conclusão que a gente entende daqui é que é o seguinte... Todo o problema da peruca é o quê? Porque ela tá se embelezando, né, pro marido e aí vai acabar se embelezando pra outras pessoas e tudo. Não, peraí, isso não tá certo. Então, o negócio não é a peruca em si. Presta atenção, isso é a regra. Não é a peruca em si, mas sim qual é a consequência que traz dela. Por isso que tanto a peruca sintética quanto a peruca de gente, ela é proibida em domínio público. Gente, eu vou voltar aqui. Opa, olha quem veio. Ilustre presença. Convidada de hoje. Porque os Rabanik, todo mundo isso. Que é Rabad, lê muito a carta do Rebbe, né? Tem livros de cartas do Rebbe. Primeiro eu quero que você explique, amor, sobre Ibur Nefashot. Ibur Nefashot é um conceito cabalista, tá bom? De conexão de almas. Como é que funciona? É o seguinte, quando isso tá, né, no livro Shivrei Ari, do Arizal, também tem alguns lugares do Shara Gilgulim, do Arizal, onde ele explica, onde ele abre mais, né, essa porta, que ele fala o seguinte, quando a pessoa faz uma mitzvah, que era como se fosse a marca registrada desse Rav, desse tzadik, e esse tzadik ele já não tá entre a gente, e você tem a capacidade de a sua alma se conectar com a dele. Ele como se fosse, ele entra no seu corpo,
pra te ajudar. Não é como se fosse uma possessão, é como se fosse uma possessão, só que do bem. Você tem total controle, só que de repente você começa a entender tudo referente àquele Rav, você começa a estar mais iluminado, você, de repente, coisa que você esquecer, você lembra e você fica assim uma pessoa super ultra sumo. Entendeu? Então, esse é o conceito de Bnei Nefashot. E os Rabbanic, eles pegam os livros de cartas que o Rebbe escrevia, e quando eles têm alguma pergunta pro Rebbe... Eles fazem todo um seder, né? Fazem toda uma ordem que você dá de Sedaká. Primeiro Netlatadá, Sedaká, pra você poder estar puro, pra você poder se conectar. Ou seja, e a marca registrada do Rebbe era de Sedaká, né? Todo mundo sabe do dólar do Rebbe. E da pureza, né? A Hassidut Chabad, ela é muito forte em relação ao Tânia, né? De pureza e tal. Então você vê que são duas formas de você se conectar e fazer um Ibum. Se segundo a Torá isso não tem problema, então eu resolvi perguntar pro Rebbe. Porque eu falei, tirar o tema. Ninguém melhor pra responder que o Rebbe. Então tem um site chamado igrut.com, onde estão todas as cartas do Rebbe, que você escreve uma carta pro Rebbe e ele te responde. Tá bom? E eu escrevi, Rebbe, por que os seus Hassidim usam peruca? Me ensina, por favor. Você é contra? Estou preocupada com as mulheres que vão para o Guerrinom. Isso foi o que eu escrevi. Agora eu vou ler. A carta que ele escreveu foi volume 3, PPP 170 a 171, página, PPP né? Deve ser página, né? Página 170 a 171, tá? Então, eu traduzi no Translate, tá bom? E eu vou ler a tradução. Porque se eu vou ler em inglês, vai ficar bem... Vamos lá. Para mim, sobre esse assunto, deve haver um propósito nisso. Portanto, aproveito a esperança de que, em vista de sua preocupação com os judeus em todos os lugares, você certamente está espalhando Yiddishkeit. Yiddishkeit. O que é Yiddishkeit? Essa aí tem que perguntar Tem que perguntar pra Yiddish, né? Essa é Yiddish. Yiddish e alguma coisa. Ao seu redor. Tendo em mente que a Torá e as mitzvot são nossa vida e a duração de nossos dias, Kol Israel Arevim Zé Bazé. Cada Yehudi, ele é responsável ele é fiador um do outro. A gente é mente conectado. E Raf Zerhus para si mesmo e para o mundo inteiro. Certamente não há necessidade de apontar para você, ou seja, ele tá falando comigo, que a influência mais eficaz é o exemplo vivo, juntamente com as palavras que vêm do coração. E vocês sabem que eu sou totalmente emocional e eu falo do coração. E que os Kobanim têm o privilégio especial e a responsabilidade de ensinar e divulgar a Torá e Mitzvot, para que também receberão capacidades especiais. De acordo com seu pedido e uma resposta rápida, esta carta lhe é enviada com antecedência. Olha. Recebi devidamente sua carta do dia 24 de Ar, conforme solicitado, e lembrarei de você em oração pelo cumprimento dos desejos do seu coração para bem nos assuntos sobre quais escreveu. Tendo tido grandes ruth para encontrar sua identidade e compromisso com Yiddishkeit, Torá e Mitzvot. Sob tais circunstâncias adversas, adversidades esmagadoras, até que Deus o ajudou a... saia para a liberdade. Saia dali... Aí ele já escreve outra carta, né? Porque são duas cartas. Saia daí para a liberdade. É gratificante observar seus esforços em nome daqueles que ainda estão atrás da cortina de ferro. Olha só. E certamente compartilhamos a esperança e a confiança de que eles também encontrarão a liberdade. E que eu gostaria de enfatizar em particular é que pessoas como você e outros judeus de experiência semelhante têm um tremendo impacto em seus arredores neste país, pois serve como exemplo brilhante e inspiração. Certamente, onde alguém tem uma posição de destaque em um determinado campo, é da natureza humana que muitas pessoas o admiram e sejam influenciadas
por seu modo de vida, ideias pessoais, inclusive aqueles que não estão relacionados à sua área específica. Assim, alguém está em uma situação privilegiada para promover de novo Idkesh, Torah e Mitzvot, em uma estação muito maior. Também é certo que onde as oportunidades e os desafios são maiores, Deus fornece a força extra para enfrentá-los e realizá-los com sua plenitude, desejando você atzlachá em tudo acima. Entendeu? Essa foi a carta que o Rebbe mandou para mim. Então, assim, se você não acredita no que a gente tá falando, acredita no que o Rebbe tá falando para você. Exatamente. Tá bom? Você tem alguma dúvida? Escreve você uma carta pro Rebbe. Tá bom? Então, agora, outra coisa que eu quero falar é sobre Pikuar Nefesh, amor. Eu vou sair e vou deixar você falar sobre Pikuar Nefesh. Você me explica. Muitas mulheres falam, eu uso peruca no Brasil porque é Pikuar Nefesh. Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos tentar entender o que aconteceu, como é que começou a peruca. Porque, como a gente viu, tá uma coisa muito clara para os nossos Rabanim Rishonim. Isso é uma coisa mais dos Aharonim que falam sobre isso. E, na verdade, se você for ver pela história, toda essa questão da peruca, ela começou há mais ou menos 230 anos atrás, na Rússia, porque as mulheres judias, todas as mulheres, ou seja, Ashkenazi, Sefaradê, Rabat, todo mundo usava kissui, todo mundo usava lenço. E só que as mulheres, o pessoal, dos outros povos, os russos, começaram a desprezar, fazer chacota, debochar dos judeus. E aí as judias começaram a se sentir mal e tal, e começaram a se quebrar em emuná, e aí elas começaram a querer se esconder através da peruca. Essa é a origem da peruca. Porque até então, como a gente viu aqui, a peruca era para ser usada em casa, porque provocava nojo do marido o cabelo original da mulher. Tá bom? Então essa é a origem. Primeiro, não foi Pikuar Nefesh, tá? Aprendemos aqui que não foi Pikuar Nefesh o motivo de lá. Foi o motivo de realmente uma queda de Muná que estava tendo. Tanto é que a gente viu aqui na própria carta. Tá bom, mas em relação ao Pikuar Nefesh, que todo mundo fala aqui, então, Pikuar Nefesh. Em relação a Pikuar Nefesh é o seguinte, se realmente existe Pikuar Nefesh do recolato oracular. Então vamos ser sinceros, a mulher não precisa nem usar peruca. Você vê que o Rebbe de Luhavitch aqui, o que ele falou, a gente viu também o Rebbe Moshe Zeber, ele falou, não, usa pelo menos a peruca, para pelo menos quando se fortalecer, você voltar a usar o kissui. Então, se a mulher usar com essa kavaná e realmente, falando que realmente existe o Pikuar Nefesh, um perigo, gente, Pikuar Nefesh é perigo de vida, tem um perigo de vida, se você andar com um lenço, vão te matar, é isso. Esse é o perigo de vida, tá? Vamos dizer que realmente exista isso, que sinceramente no Brasil hoje não existe, nos Estados Unidos hoje não existe, talvez alguns países da Europa e países árabes existam, mas você vê que até nos países árabes a mulher usa burca, então ela tá melhor. Usa mais aí da cobertura, então é melhor que você use mais. Mas exatamente. Agora, nos países europeus, você fala, não, mas é Pikuar Nefesh, não sei o quê. Não leva mal. Queria deixar bem claro, porque tem 2 fotos minhas no Instagram que eu estou com peruca. A gente foi pra França. Na época, tava tendo muito atentado terrorista contra judeu. E a gente sabia que a gente ia em restaurantes judaicos, caché, pra poder se alimentar. E eu fiquei com medo e por isso eu usei peruca. Tanto que a peruca que eu usei foi uma perucona. Porque eu falei, cara, se é pra usar peruca, vai o cabelão mais bonito que tiver. Mas eu fiz chuva sobre isso, eu me arrependi e eu falei, se eu pudesse voltar naquele momento, eu teria botado kissui. Não importa, porque eu devia ter tido emuná, que a Kadosh Baruch Hu ia me proteger. Então assim, eu queria deixar bem claro, porque talvez pode vir alguém, mas ela já usou. Usei, me arrependo, fiz chuva, não irei mais usar, não importa. Tá bom? Agora, a partir do momento que é Pikuar Nefesh, toda toracular. Então ela poderia ficar com o cabelo descoberto e não precisa nem usar peruca. Vai com o cabelo pra fora. Exatamente. Agora, vê uma coisa. Peraí. Mas, poxa, naquela época era Pikuar Nefesh, então vamos dizer, que naquela época foi Pikuar Nefesh na Europa e por isso que hoje em dia tem esse costume. Aí eu trago uma Masechet Beitzah, a Gemara de Masechet Beitzah, na página 6a, no Tosfot, o Tosfot traz isso. Ele fala assim, na época da Guemará, eles não podiam pegar, por exemplo, eu tô bebendo esse copo de água. Se eu for no banheiro agora, quando eu voltar, eu não poderia beber esse copo d'água.
Por quê? Porque pode ter sido que veio uma cobra, bebeu nesse copo d'água enquanto eu tava fora, deixou o veneno, e isso aqui vira picor nefes. E eu posso morrer de beber essa água. Agora, hoje em dia, se eu for para o banheiro e voltar, eu posso beber essa água? O Tosfot fala, claro que pode. Porque hoje em dia a cobra não é tão comum. Então você não precisa se apoiar nisso. É o que ele chama de bitela ta'am, bitela din. Acabou, foi anulado o motivo, foi anulada essa lei, essa regra. Então é a mesma coisa. Ah, mas era naquela época era picor nefes, mas hoje não é. Então hoje você não pode se basear no que era numa época que realmente a pessoa estava sofrendo. Era uma época diferente. Naquela época foi necessário aquilo, foi necessário, hoje em dia não é. Ok? Agora, a pergunta que a Camila fez mais cedo, uma pergunta muito boa. Mulheres, a Torá tá falando pra mulher ser feia? A mulher tá falando, a Torá tá falando, não, eu não quero que você se embeleze, eu quero que você se sinta um lixo. A Torá tá falando isso? Porque se a peruca não pode, a peruca ela é tudo por questão de embelezamento, então a Torá tá pedindo pra mulher ser feia? A resposta é a seguinte, se a Torá falasse isso, primeiro eu nem incentivaria a empresa da Camila. Entendeu? Que as roupas são lindas e todo mundo já falou isso, não sou só eu. Tá bom, né? A propaganda agora. Fora que os croquis nem saíram, as roupas mais bonitas ainda nem saíram, só foram as mais básicas. Então começa por aí. Segundo, em relação a... então a peruca não pode. Tudo bem, o lenço, gente, é muito bonito, tá bom? A mulher que sabe usar, e a Camila tem até um tutorial de como botar lenço, como fazer, é uma coisa linda. Tá bom? E também as formas que eu amarro o lenço, até se você tá no Brasil, se você consegue fazer essas amarrações que eu ensino, as pessoas vão te achar super estilosa. Não vão achar que você tá com aquela doença porque você tá usando essa amarração. Porque Baruch Hashem, o que Hashem fez? O Hesed mostrou todas as blogueirinhas achando bonito usar turbante. Olha só. Então, hoje em dia, com a globalização, você usar kissui, você usar lenço, você é uma pessoa estilosa, você é cool. Claro que, como eu estou numa comunidade que é mais religioso, eu coloco um kissui menos chamativo. Porque foi o que eu falei na aula sobre recato. Eu tenho que saber o lugar que eu estou. Mas se eu estou no Brasil, onde... se eu botar um kissui assim, vai ser um kiddush Hashem, botar um turbante bonito, então eu faço questão de botar aquela bola aqui na frente, fazer a coisa mais linda que te puder, entendeu? Exatamente. Entendeu? E outra coisa, quando a mulher ela bota a peruca, ela tampa um pouco da cara dela. A cara dela não fica tanto quando você mostra o cabelo, geralmente o cabelo esconde o cabelo rosto. Esconde o rosto. Por isso que muitas blogueiras começaram a usar também o cabelo curto. Porque aí começa a mostrar mais o rosto, mais a beleza da mulher, exatamente, valoriza mais a mulher. O rosto da mulher. Muitas mulheres que usavam peruca e voltaram a enxuvar e começaram a usar lenço, elas, né, muitas vezes elas perguntam, né, para o canal da Ida Bruto, que é um canal aqui que é religioso, uma vez perguntaram para o Zamir Cohen, poxa, mas tem essa dificuldade, como é que vai ser, não sei o quê. E ele falou, por experiência de mais de centenas de mulheres que voltaram a enxuvar. E elas falaram que no primeiro dia que elas chegaram no trabalho com um lenço, o pessoal olhou e falou, nossa, você tá linda, eu não sabia que você tinha um rosto tão bonito. Olha que legal. Então, quer dizer, a beleza verdadeira, sem falar, que quando a mulher ela tampa o cabelo, ela tem um brilho especial no rosto dela. Ela brilha, é sério, é incrível isso. E não é uma, nem duas, não. Todas as mulheres que resolveram botar kissui, botar lenço, elas falam a mesma coisa. É um brilho no rosto que Mas, dá. gente, também não adianta você botar um kissui, aí você bota o kissui todo desajeitado, bota uma roupa toda forreca e você vai dizer, eu tô linda. Não, gente, também tem que botar uma roupa bonita. Tem que usar a roupa da Ilaela, entendeu? Tem que botar uma roupa bonita, com recado, bota um kissui bonito, bota um corretivo pra tampar a olheira, bota um rímel. Cara, tu vai estar muito mais gata do que a mulher com cabelão que tá jogando cabelo e tá lá funkeira e batendo, não sei o que, meu amor. É isso aí. Então vamos concluir essa parte de alahá. Então, concluindo a parte de alahá, no final, a gente conclui que não tem nenhum lugar onde você possa se basear para permitir. Você não consegue achar, a gente tentou. Eu fui direto para os Ashkenazim, né, que é mais o pessoal Ashkenazi que permite, e eu encontrei apenas um legislador que permite, e na verdade ele escreveu em resposta ao Rav Yitzhak Yosef, no Yalkut Yosef, e logo foi quebrado pelo Rav Ovadia.
ok? E foi o único. Foi o único, porque inclusive os posquim, os legisladores sérios Ashkenazim, todos eles também proíbem. Você viu, o Rav Wosner proibiu, Igrot Moshe proibiu, Rav Moshe Feinstein, entre outros, ok? E o Ben Jabrurá, né? E o Rav Saim também a gente viu que ele também não permite. Ele pode tentar uma cula e tal, mas ele não permite em domínio público, tá bom? Agora a gente vai pra parte 2, Isso. falando de Zohar Kadosh, tá bom? Bom, gente, parte 2 agora. Já peguei o Zohar Akadosh Parashat Nassó na página 125b, ok? Kuf Rafrei Amud Beit. Amar Rab Hiskia. Já dizia o Rab Hiskia. Tunba. Tarufa Adat, ou seja, Trofa Adat é um monstro. A gente está estudando o Zohar Kadosh, são 2h20 da manhã, tá, gente? A gente estuda o Zohar Kadosh de madrugada, a gente está gravando esse vídeo de madrugada. É falando, Trofa Adat, que se estrague a sabedoria da pessoa. Leite alaú barnash. Yavô alotô ben adam, que se estraga a sabedoria de quem? De quem ele está falando? Da pessoa, desse ser humano, desse homem, de Ainu al-Baala Isha, que está se referindo ao marido, cuja esposa, de Shavak le-intetei, de tithazei miseara derecha levar. Né? Então, isso aqui é aramaico, tá? Que está falando do marido que deixa sua esposa ser vista com os seus cabelos para fora. Tá bom? כי שערות של אישה מתגלות גורמים שהתרחזו חיצוניים בשערות של המלכות קדישה. Ele fala, pois os cabelos da mulher, eles revelados, né? Eles provocam que se conectem espíritos ruins, que são os hitsonim, בשערות של מלכות הקדישה. Eles se conectam, não é aqui embaixo, é lá em cima. A gente tem aqui nós aqui somos uma sombra do que no mundo da verdade a gente é feito. Okay? A gente aprende isso do passuco de Avraham Avinu em Parashat Lech Lecha, que ele fala, né? Parashat Lech Lecha, não, em Parashat Vayera, que fala, Vayomer Avraham, né? Avraham, ele repete todas as vezes, Avraham, por que fala Avraham? Ou na Parashat, né, de Miketz, Yosef. Ele fala, Avraham, quer dizer, o Avraham de baixo ou o Avraham de cima? Nós temos um aqui embaixo, nós somos aqui, não, daqui, e tem um lá em cima. Então ele está falando que no seu equivalente lá em cima, você conseguiu impurificar toda a região lá em cima. Veup gam gadol beroshá, e isso é um grande defeito, você causa um grande estrago na cabeça, né? Porque você está fazendo, né, a verai na cabeça, lá em cima. Vegam borem lesalek mimena shefa. E isso provoca que toda a abundância, tanto espiritual quanto material, se escasse leve, né? Estamos tranquilo por enquanto. Da'u had meinu tzniuta debeita. Vezeu echad midarketz. E esse é um dos caminhos da tzniut, do recato. A mulher também precisa, né? Obviamente o Zohar, ele vai sempre na parte mais pesada, ele fala que a mulher também tem de se comportar assim em casa. Ok? Com tzniut. Com tzniut. E o que isso tá falando, né? De cabeça coberta. Veiteta de aficat miseara derecha levar leit takna. Bem, e a mulher que tira os seus cabelos para fora, ok? E para se embelezar com eles, ó, a gente entrou na questão de embelezamento com eles, do cabelo. Garim miskenuta leveita. Ela consegue, olha só que maravilha, ela traz para ela toda a pobreza em sua casa. Uau. Ela é responsável por trazer toda a pobreza e miséria. Peraí, mas aí eu não posso mostrar meu cabelo pro meu marido? Então. De novo, tem a Alahá e temos a Kabbalah. Segundo o Zohar, o que ele tá falando é isso. Entendeu? A mulher tomar cuidado com essas leis de tzniut. E segundo o Zohar, é problemático, inclusive na própria casa, a mulher mostrar o cabelo. Entendeu? Acho que mais pro marido, no quarto fechado, que não tem livro de Torá, que é mais... O que vai rolar... Não, vai entrar. ó, então. Lembrando o que tá falando aqui. O leite cachetba. Você se embelezar.
Entendeu? Se a mulher ela tá tirando, porque pô, tem que tomar banho, óbvio que ela vai tirar. Ou então ela tá tirando, porque ela vai precisar dormir, não sei o que, tá com o cabelo assim. Agora, tô falando da mulher, ela fica muito nessa vaidade de, pô, pegar o cabelo e escovar e não sei o que. É isso que o Zoro tá falando, tá? Isso na própria casa. Então, obviamente, fora de casa. Entendeu? Aquele cabelo bonitão, tal, não sei o que. Tudo bem, beleza, vai provocar que a pobreza entre na casa da pessoa. Daí no Saluca Sheva me Beitelion, porque você provocou a escassez na sua casa lá em cima. Sheoa Malhut, que é a amidade de Malhut, é o atributo de Malhut. O Misham Nimsheret Aniut al Beita Isha Tartoná. E isso vai trazer, vocês criando uma escassez no mundo espiritual. A consequência é que no mundo material também vai ter escassez, já que aqui é uma sombra do que está lá. Se você conseguiu estragar lá, aqui dentro é só um resultado, é só uma consequência. Ok? Vegarim lebenad ela itrashvun bedara. Olha que interessante. E também ela vai provocar, através desse defeito, através desse estrago, na sua cabeça, né, espiritual, que os seus filhos não serão importantes na geração. Uau. Seus filhos vão ser desprezados. Eu vou trazer depois histórias, gente. São 2 histórias que eu vou trazer, que vocês vão ver que exatamente o que está escrito aqui não é brincadeira e aconteceu com uma mulher que vendia peruca. Olha que loucura. A mulher começou a vender... Para de dar spoiler. Tudo bem. Continuando. E ela também provoca que outra coisa aconteça. O que é? Que ela provoca que um espírito de impureza entre na casa. Agora, o que acontece com o espírito de impureza quando ele entra na casa? Tudo começa a dar errado na família. Começa o shalom bait, né? A paz na família, vai embora. Filhos começam a dar problema. Contas começam a aparecer do nada. Você não sabe mais como é que vai pagar, não sabe como é que vai fazer nada. Ela está desesperada. É o desespero. Medo, angústia. E o Zoro tá falando, qual é a raiz disso? A mulher quis se embelezar, quis botar um cabelo bonitão, não sei o quê. Difícil. Mas ela pode se embelezar para o marido. É mitzvah a mulher se embelezar para o marido. É mitzvah a mulher se embelezar para o marido. Tanto que Parashat Nassó... É porque tá um pouco confuso. Parashat Nassó, no Daf Kuf Kafrei, Amud Beit, que é o que a gente está lendo agora, ele tá falando sobre a questão da Sotá. O que é a Sotá? A mulher que se embelezar para outros homens. Entendi. Então, tudo que a gente está falando aqui é a mulher que está se embelezando para outros homens. A mulher que está se embelezando por uma certa vaidade, tal, não sei o quê, e talvez quando ela vai sair, ela vai se achar bonita. Infelizmente mesmo, a gente mais uma vez pode conectar isso à peruca. Porque a peruca é uma sumidade, entendeu? Até o Rav Merelial, ele brinca, que ele fala que, poxa, né, você vê uma pessoa atrás, assim, tipo um cabelão, uma coisa assim, toda enrolada, coisa linda, em gueula, e de repente, quando você vira, é uma velha de 90 anos. Ele, que é isso? E é real, porque aquele cabelo é uma coisa maravilhosa, uma coisa absurda. Tá bom? Não, mas é que não ficou muito claro pra mim em relação ao Torah Kadosh, em relação ao embelezamento. Eu posso me embelezar em casa? Como assim? Não pode? Não entendi. Olha, o que ele fala basicamente é, por exemplo, toma cuidado para seus filhos não verem o seu embelezamento. Você, tipo, tá mais assim, tipo... o Zohar, né, de novo, é a Kabbalah. A Kabbalah é muito forte na linguagem dela. Tanto que a gente não entendeu? segue a Lahá como a Kabbalah. Exatamente, a gente não tem um nível, a gente não tem esse nível. E quando Mashiach chegar, Mashiach Tzedekena, a gente vai fazer como a Kabbalah, porque a gente vai ter diminuído nosso nível de Yetzirará. O Yetzirará não vai ter tanta força, então a gente vai ter capacidade de fazer isso. Então, agora, assim, o que o Thiago tá falando, segundo o Zohar Kadosh, é um nível a mais, que é a mulher que consegue fazer isso. É muito bom, mas não é a lei, tá? Mas é só pra entender o seguinte, não, tá bom, tá falando de casa. Tudo bem, realmente, em casa a mulher, ela, por exemplo, a mulher não tem tanta força pra fazer isso, mas olha, só dela já tá na rua fazendo isso, eu te garanto que ela já vai, exatamente, que ela vai estar muito mais protegida. A mulher, hoje em dia, ainda mais no nosso nível, a Hashem também, ele julga cada geração de acordo com sua capacidade, entendeu? Então, tipo, obviamente, o Zohar, ele tá falando, é um conselho, é uma coisa boa, tal, porém, por exemplo, se a mulher, ela consegue em casa, ela manter isso, maravilhoso. Se ela não consegue manter em casa agora, ela consegue fazer isso na rua, cara?
já vem, esses decretos já são rasgados. Agora, a mulher que não consegue fazer isso nem na rua, através de, se embelezar e, desculpa, mas sabe, parece até, eu nunca vou esquecer uma vez, eu era ainda solteiro, eu peguei um ônibus de Bnei cara, e eu olhei pra Bnei Brak é uma cidade Bnei Brak religiosa. é uma cidade religiosa. E eu lembro que eu olhei pra uma mulher e eu não conseguia parar de olhar pra ela, eu falava que ela parecia uma boneca. Ela parecia uma boneca, com o cabelo todo, né, era peruca, né, o cabelo todo encaracoladinho, louro, olho azul, com blush, assim, parecia uma boneca, era uma coisa assim. Filha da mãe que fez meu marido ficar olhando pra ela. Infelizmente. Não, é verdade, gente, olha, entendeu? Tem que ser sincero, entendeu? Então é pra entender. E olha, tá escrito isso ainda, hein? Gadol amarti haveró meorgó. O que significa isso? É pior a pessoa que faz o outro pecar do que matar ele. Por quê? Porque se você mata ele, o olam abá dele ainda tá seguro. Agora, se você faz ele pecar, você destruiu ele tanto no olam hazé quanto no olam abá. Ele perdeu os dois. A pessoa vai falar assim, aí vai feminista e vai falar, mas aí... ele que se controle. Ele que se controle. Gente, a gente tá conectado, a gente tem que amar o próximo como nós mesmos. Então a gente tem que fazer cercas pro outro não cair. A gente tem que assim como o homem também faz cercas para a mulher não cair. Tem que São os dois. Isso. Tá todo mundo no barco. Com todo mundo. Eu gosto muito de uma fábula que o Rav Shaked Bodan ele fala o seguinte: imagina um barco, imagina um navio, você tá na sua cabine, é a sua cabine, ninguém se mete, é a sua cabine. Você começa a fazer um furo no chão. Aí de repente falou, o que você tá fazendo? Você vai afundar todo mundo. É minha cabine, eu faço o que eu quiser na minha cabine. Tá bom, mas tem outras pessoas no navio. Você não tá sozinho. É a mesma coisa. Você tem a sua vida, não é? Muito legal. Muito bom. Eu adorei também. Você faz o seu. Obviamente você tem a sua vida, você tem o seu espaço. É seu, ninguém vai tocar nisso. Só que saiba que você, estragando as coisas, todo mundo vai se ferrar. É que nem você estragar a natureza, não cuidar da natureza. O mundo inteiro sofre. Tem que se preocupar com cada coisa que a Hashem botou no mundo. É nossa responsabilidade. Todo mundo está interligado. Não existe, senão a gente não viveria em comunidade. Exatamente. Não existiria o conceito de família, não existiria um conceito de você interagir socialmente. Cada um vive na tua casa, fechado, trancado, que nem tá na epidemia. E olha quantas pessoas estão sentindo falta de conversar com outra, ver cara a cara. Por quê? Porque o ser humano, a Hashem criou a gente pra se conectar um com o outro, porque depende do outro. Um depende do outro. Exatamente. Por isso que eu sempre falo, eu agradeço a vocês que estão assistindo, vocês que, já estão há mais de 2h30 comigo aqui, ouvindo a minha cara linda e ouvindo a minha esposa, porque não é fácil. Mas olha, isso aqui, anos estudando. Eu fiquei agora, nessas últimas semanas, mais forte ainda estudando para fazer revisões e tal, escrevendo cada vez mais reduxim. Isso aqui não foi fácil de escrever tudo isso aqui, gente. Isso aqui é trabalho legal. Agora... Poxa, eu tenho prazer de fazer isso, entendeu? Porque é óbvio que eu dependo de vocês para vocês ouvirem. Se eu falar pro nada, depois aquelas barulhos vai falar pra mim. A gente não recebe nenhum dinheiro com isso. Não vai ser, mas... É só por amor ao próximo. De querer ajudar cada Yehudi do nosso, que a Hashem fez e por amor. Então agora eu acho que você devia parar um pouco, falar um pouco sobre o Cafaquela, Guerrinão, porque as pessoas gostam muito de ouvir sobre isso. E a gente tem que saber o que vai acontecer no futuro. Então, o Cafaquela, como vocês já sabem, o Zohar, ele não fala muito. Na verdade, ele não fala quase nada do Cafaquela. E os nossos Rabanim, o Arizal, por exemplo, eles também não tocam muito nisso. Parece que é um assunto realmente um pouco difícil. Por quê? Porque o fato de você ter que falar com os mortos para você conseguir, entendeu? Que eles te contem. E tem vezes que até para um kavod ao falecido, uma honra ao falecido, eles preferiam não divulgar isso, não promover isso. Sabiam, mas não preferiam. Exatamente. Ou então eles não tinham permissão para revelar, também tem isso. Vocês acham que o Rabi Shimon Bar Yochai é o pai da Kabbalah? Realmente, porque o Rabi Yoshua Ben Levi, o Rabi Hanina Ben Doza e todos os Rabanim da Gemara não sabiam Kabbalah? Claro que sabiam. Só que eles não foi dado para eles a permissão para revelar. Não era permitido. Tanto que se vocês abrirem Maseret Ta'anit, na página 5a, ou 5b, eles falam sobre 2 Jerusaléns.
Tem a Jerusalém de baixo e tem a Jerusalém de cima. E aí, na própria Gemara, Haim pergunta, Mai Yerushalayim Shel Mala, o que significa esse conceito de Jerusalém de cima? Eles terminam a sugiar e terminam o assunto e continuam. Quer dizer, eles deixam em aberto. Deixam em aberto. Por quê? Porque não foi revelado para eles não podiam falar. Agora, se você pegar o Zohar, se não me engano, o Zohar de Parashat Ekev, ele fala em abundância, porque foi dado para ele a permissão de falar. E tem Rabanim que não foi dada a permissão de falar e o preço foi alto, perderam filhos. Exatamente. É o exemplo do Arizal, quando ele revelou o Shara Memret, né, o portão 48 do Eitz Haim, era um Shara Klipot, falava muito de Klipot, não sei o quê, ou só foi o Half Beit, pode ter sido também o 22. Eu acho que foi o 22. E aí ele ouviu um corvo falando krá, krá. Krá, em hebraico, significa rasgue. Ele na hora rasgou a camisa e ele falou, meu filho faleceu. E realmente 3 dias depois, o filho dele não tinha falecido ainda, só que o Din, a Gzerá, o decreto foi o filho falecer, 3 dias depois realmente o filho dele veio a falecer, infelizmente. Ele revelou uma coisa que não estava ainda na hora. Então, Guerri não fala no Zohar Kadosh? Claro, o Guerri não fala no Zohar Kadosh, então, o Guerri não fala. Não. Então o Guerri não fala, o Zohar de Parashat Pikudei, da Vrei Samer Gimel pra cima, né, página 263 pra cima, ele fala sobre cada haverá e haverá, ele fala que qual é o din de cada haverá e haverá, ou seja, cada transgressão e transgressão, qual é a sentença de cada transgressão. E ele fala que existem departamentos dentro do Guerrinom, e cada um é relacionado a um órgão, ok? Isso é mais explorado no livro Reshit Chochmah, né? Se não me engano é no Shar Irat Shamayim, né? no portão de Temor aos Céus, ele fala, é muito forte sobre Dinei Guerrinom. E ele fala que, por exemplo, a mulher que anda com o cabelo descoberto, ela é puxada pelo cabelo, queimando. Eles queimam a cabeça da mulher, porque afinal de contas ela fez toda a transgressão dela pela cabeça, e eles puxam, tem um anjo que fica puxando o cabelo dela, e puxar o cabelo dela pra caramba, e fica queimando, Imagina e não isso, termina. E não termina, é uma coisa horrível, é uma coisa... dá medo, sabe? Dá medo. E o Baba Sali, ele, né, já é da nossa geração, e ele fala que a PA, a peruca da mulher, vai ser o que vai ser jogado no Guerrinom para começar o fogo, que vai ser o sofrimento daquela mulher que usou a peruca a vida inteira. Ai, nossa, mas eu ouvi que a filha do Baba Sali, ela usava a peruca. E o Baba Sali deu permissão. Aí a gente volta para aquele Yerushalmi de Maseret PA, que fala que Lolondim al-Maaseh Rav. A gente não aprende de uma história de um Rav. Ah, mas a filha usava. De novo, existe Yetzirará, pode ser que ele tentou explicar e ela não quis ouvir. Existem muitas coisas que podem ter acontecido. Ou pode ser... Mas ele era totalmente contra a peruca. Ele era totalmente contra, eu acabei de falar. Ele falou, a peruca vai ser o que vai aquecer alguém. Não. E é interessante falar, mas a peruca... Mas a peruca é material. Olha, então, mas temos uma pergunta aqui. Temos uma pergunta forte. A peruca é material. Se a peruca é material, como é que você vai falar que a peruca vai pro Guerrinom, que o Guerrinom é espiritual? Porque existe uma coisa, e o Arizal explica isso no Shara Gilgulim, no portão 22, existe uma coisa chamada Nefesh de Domem, ou seja, o objeto inanimado, esse copo, por exemplo, essa água, também possui uma alma própria, não é uma reencarnação, é uma alma dele própria. E essa alma, quando a pessoa falecer, ela vai até o Guerrinom, ela se transforma num anjo, já que é uma verá que está fazendo por segundo essa mulher, e esse anjo vai vir e ele que vai aquecer. Então daqui a gente entende que é uma Nefesh de Domem, não é que é a peruca literalmente falando, senão que é isso. E também a peruca é considerado o cabelo da mulher, então se o cabelo... Como está em Maseret Erachim, na página 7b. Se o cabelo vai vir junto com a mulher, por que a peruca não vai ser o cabelo dela? Entendeu? Mas, acho que tá bom a pincelada sobre os Zohar Kadosh, vamos passar para a terceira já apavorou bem. A parte 3 são histórias bem legais, vamos lá. Chegamos à parte 3, eu separei 2 histórias para contar para vocês. A gente vai colocar os links de tudo que foi tirado no YouTube, tão em hebraico, mas vocês podem ir conferir as fontes, tá bom? As fontes de livros eu trouxe, né? Eu fiz questão de falar, então vocês podem voltar e tal. Eu faço isso muito no Shurim do Rav Meir Eliyahu, para que vocês saibam, do Rav Shakir Bodan também. Quando ele fala uma fonte eu quero saber, eu volto um pouquinho, escuto, anoto e depois eu vou lá
e procuro na fonte e tal, pra ver realmente sobre a veracidade, ver se realmente, tipo, eu entendi, ok? Então vamos lá. A primeira história que eu vou contar, eu vou contar a primeira história mais leve, depois uma mais pesada. Mas vocês vão ver que a própria leve não é tão leve assim. É a história da vendedora, ok? Essa história eu vi no YouTube, tá bom, gente? É uma história de 40 minutos, por isso eu vou resumir, obviamente. Mas ela é uma história que realmente ela tem muitos fundamentos, eu achei muito legal. E a gente vai botar depois na bio, né? Na bio a gente vai colocar... Aqui embaixo, né? E na descrição a gente vai colocar o link. Pessoal que entende hebraico, pô, tá super convidado pra ver na íntegra. É uma história emocionante. É uma história muito emocionante. Nossa, eu chorei várias vezes, eu fiquei muito emocionado. É uma história de uma mulher que ela fala que ela era vendedora, né? Ela tinha um business onde ela vendia vestidos, ela vendia roupa pra mulher, né? Ela era religiosa e ela vendia também chapéus. E aí um belo dia ela pensou, ela falou, por que não? Eu também acho que seria legal começar a vender peruca. E aí ela falou que, né, ela foi ver preços, tal, não sei o que, ela viu que era um ótimo negócio vender peruca. Ela falou, poxa... Ela usava peruca? Ela usava peruca. Ela começou a ver que é um preço, pô, tava pra comprar, sei lá, tipo, ela comprava em massa por, sei lá, $200 e ela vendia por $600. Ela ainda tem um lucro muito bom, porque a peruca mínima que se vende é $1.000 e ela vende $800, sei lá, e ela vendeu por 600. Ela falou, ela confessa que ela nunca acreditou muito em, tipo, preço alto, desse negócio. Ela falou, não, ela gosta de preço baixo. Não importa o que seja, preço baixo. Ah, mas é de boa qualidade. Então comprei muita quantidade, mas vende pelo preço baixo. Porque ela falou, eu não compro coisas caras. Eu não vejo necessidade exatamente como eu. Ela pensa igual a mim. Eu acho isso muito legal. Eu quero muito que a Laela, gente, a gente possa conseguir vender por um preço baixo. Entendeu? Eu vou fazer de tudo pra tentar baratear ao máximo, porque pra mim é pra todo mundo ter acesso a essas roupas. Eu não tenho a intenção de ficar rica, milionária com as roupas. Eu tenho a intenção só de ajudar mulheres. Isso. E aí ela encontrou, né, pesquisando e tal, ela encontrou um parceiro russo e que o cara era dono de uma fábrica de perucas. E ele aceitou. Ele aceitou fazer parte disso, ele não sabia como é que era a venda de perucas aqui em Israel. Ela aceitou, ela entrou nesse mercado, começou a colocar as perucas na lojinha dela e ela começou a fazer um sucesso com isso, porque as perucas eram realmente muito baratas e elas eram de boa qualidade. Ela começou a vender e começou a receber muito kavod, muitas honrarias. Ela começou a ficar muito rica. Ela falava, cara, tipo tranquilamente ela fazia, 7.000 shekels, assim, em 3 dias sem fazer nenhum esforço. E, cara, é muito dinheiro. Pra quem, né, mora aqui sabe que 7.000 shekels... 7.000 de lucro. 7.000 de lucro, limpo, cara. Maravilhoso. Então ela, né, tava muito entusiasmada, começou a dar muito certo, tal, tudo indo de vento em popa. Só que, por outro lado, ela começou a prestar atenção que parecia que ela tava perdendo brahá em algumas coisas. Por exemplo, ela, um belo dia, a filha dela, né, tava descendo do ônibus, a filha dela tropeçou, caiu de cara no asfalto, e de repente quando ela foi levantar a filha pequena, começou a ver que tinha um sangramento no ouvido. Ela ficou apavorada, ela falou, meu Deus, que é isso? Aí ela, né, um homem que tava lá perto, cara, Baruch Hashem, ele era, né, enfermeiro, né, de ambulância do Magen David Adom. E ele falou, olha, eu não quero te apavorar, ele deu, né, um remédio pra ela, né, pra ela se acalmar, um calmante, mas falou, olha, a criança vai ter que ir pro hospital, porque isso aqui pode ser uma coisa problemática. E aí, quando eles chegaram, viram que a menina estava tendo um aneurisma cerebral. Uau. E ela teve que ficar de observação e tudo. Ela falou, meu Deus. Ela começou enfim, ela ficou muito preocupada. Ela falou, poxa, nunca imaginei que fosse acontecer uma coisa dessa na vida. Mas ela falou, tudo bem, pode ser, sei lá, obra do acaso e tal, enfim, não sei. Ela não linkou. Ela não linkou. De repente, um mês depois, o outro filho que ela tinha, um bebezinho, 2 anos de idade, de repente sai na rua, ela não percebe, né? Tava na casa da irmã. Quantos anos? 2 anos. Tá, saiu na rua, saiu na rua e de repente veio um caminhão e quase atropelou o menino, mas foi pro raspão, tocou no menino, o menino caiu, e aí ela ficou desesperada, ela falou, é possível, pô, já é o 2º mês seguido que vai acontecer uma desgraça. Com os filhos. Com os filhos, sempre com os filhos. No 3º mês, realmente, não foi com os filhos,
foi o carro, roubaram o carro dela. Ela começou a falar, é possível? O que tá acontecendo? E aí no outro mês, uma despesa absurda de dinheiro, né, em conta médica. E no outro mês, ela conseguia, tipo, a cada mês tinha um problema diferente. Só Tudo que ela lucrava acabava... Então, só que é aquela questão, não é somente o financeiro. É toda a preocupação, é o desespero, você achar que a pessoa pode morrer, mais um dos filhos, entendeu? E sempre dá um problema com um filho diferente. E a gente tá falando de uma mulher religiosa que tem uma mulher religiosa. Que sempre, pô, as coisas mulher davam religiosa. certo, tá? E aí ela fala, ela mesma conta, que de repente ela começou a ter uns pensamentos, falando, pô, será? Porque ela nunca teve nada disso, até ela colocar a peruca na loja. A loja começou a passar por dificuldades, ela teve que fechar a loja, começou a vender em casa. E ela Peruca? Peruca, tudo, né? Toda a roupa dela. E ela falou, cara, será? E ela começou a ter uma raiva inexplicável de peruca. Ela olhava e ela falava, cara, não dá. Tá muito estranho isso. Ela conta que ela, né, pra vender peruca, você tem que ter uma asgarra, né? Tem que ter uma supervisão rabínica. Só que ela falava, que ela conversava com umas guias e tudo, e umas guias falava com o cara russo, falava, olha, vem cá, qual é a procedência da peruca? E o russo falava, cara, sei lá. Ele falava, mas é gente viva, é gente morta, que nem a gente ficou na lá. E ele falava, mas eu não sei, tanto faz pra mim, eu só tô vendendo. E aí uma guia falava, não, tudo bem, relaxa, cara, tudo bem. Aí ele chegava pra mulher, entendeu? E falava, ela falava, e aí, qual é a negócio dos garrais? Ele falou, não, ele não sabe. Ela falou, cara, tá bom, então eu não posso vender isso. Ele falou, pode, relaxa. Ele falou, mas ela falou, peraí, mas é uma garra alta que eu tô pagando aqui, é uma supervisão muito alta, um selo de supervisão muito alta. Ele falou, né, isso aí, pessoal, a galera engole é o que vale. Ela começou a ficar com ódio, ela falou, é tudo uma mentira, isso é muito falso, não é possível que a Shem teve de acordo com isso, não é possível. E ela começou a lembrar de uma amiga dela. Que ela não via há muito tempo, que era do seminário dela, né? Como se fosse ensino médio, né? Que ela passou. E ela ficou com isso na cabeça dessa amiga dela, mas enfim, ela deixou passar. E a amiga dela voltou em Teshuvá e virou Breslev. Ela era racídica do Rebbe Nahum. Que a gente gosta muito do Rebbe Nahum. E lá o Rebbe Nahum fala muito forte em relação a usar kissui, né? Não usar peruca, usar lenço. O recato da mulher Breslev é um nível que um dia, Bezerrat Hashem, eu vou conseguir. Até uma história bonita, né, do Rav Shalom Arush, que ele uma vez, a esposa dele mesma falou que ela queria usar peruca. Ele chegou em casa e falou, olha, eu quero usar peruca. Ele saiu de casa, ele fez 6 horas de bodedut. Ele conta isso. E quando ele não falou nada pra mulher. Ele não falou nada, porque, né, dá cavalo pra esposa e tudo. Quando ele chegou em casa, depois das 6 horas, ela nunca mais falou nada. Ele falou, a Hashem tirou da cabeça dela, porque a Hashem ele tem um controle sobre o pensamento da pessoa. A Hashem controla todos os pensamentos que a gente tem. Entendeu? Até isso é uma pergunta, né, que fazem, peraí, Hashem, ele tem que cumprir todas as mitzvot? Não, ele não tem que cumprir, mas ele cumpre. Nas mitzvot dele, Hashem gosta de cumprir todas as mitzvot. Tudo bem, então você tem uma mitzvah de você não lembrar a verá, né, não lembrar a transgressão de um balo de chuvá, de um cara que fez chuvá. Aí, né, isso quem fala é o Rav Tzidkiyahu Cohen Milublin, né, no livro dele Tzidkiyahu, que ele fala, então como é que a gente lembra nossas averot? Se a Hashem controla o pensamento, ele joga a verá pra gente, ele joga o pensamento de averá pra gente, a gente lembra, pô, cara, não acredito que eu fiz isso no passado. Então, peraí, a Hashem tá lembrando da verá de um balo de chuvá, isso é proibido. E a resposta que o Tzidkiyahu que ele traz é muito bonita. Ele fala, não, se a pessoa ainda está lembrando aquela verá, é porque alguma porcentagem dela ainda não fez chuva completa. Porque o maior sinal que ela fez chuva por completo, ela não lembrar de jeito nenhum da verá. Porque é sempre que dá o pensamento à pessoa. Entendeu? E até David Amélia pedia, rezava, tal, como está no próprio Teilim, se não me engano, no Nalef, Pasuk Dalet, ele fala isso. Ele fala, poxa, Hashem, eu lembrei do meu pecado todos os dias de minha vida. Eu falo, como assim? Então você não fez de chuvá? Ele falou, não, pro nível de David Amélia, que ele se elevava, ele sempre faltava mais um risquinho para fazer de chuvá. E ele pedia para Hashem para chegar nesse nível de não lembrar mais. Ok? Então daqui a gente aprende, sim, Hashem, ele controla o pensamento da pessoa. Do nada, essa mulher começou a pensar. Falou, poxa, essa mulher Breslev, pô, a peruca e não sei o quê. E ela ficou linkando. Mas ela não fez nada com o pensamento dela. Olha só, se ela não faz nada, a Hashem mexe os outros pauzinhos. Um dia, liga pra ela quem? Exatamente essa mulher Breslev.
liga pra ela e fala, oi, como é que você tá? Ela, oi, tô bem, Baruch Hashem, como é que você tá? Aí a Breslev chega e pergunta pra ela, vem cá, que tipo de kisui você tá usando? E a amiga dela fala, olha, a dona da história, ela fala, olha, eu vou falar pra você que eu uso tudo. Ela, como assim tudo? Ela falou, eu uso kisui, eu uso peruca, eu uso tal, não sei o quê. Aí ela falou, olha, a Breslev, ela falou o seguinte, olha, eu tenho que te falar uma coisa, eu tive um sonho com você essa noite, no qual você tava andando descoberto, um cabelo totalmente descoberto. E eu fiquei preocupada com você. Por isso que eu vim te ligar pra saber se tava tudo bem, vai que você tinha se divorciado, ou se Hazachão tinha voltado em Sheila e tal, né? Ou seja, tinha caído, né? Chutado o balde. E ela fala, não, mas... Poxa, já que você tocou nesse assunto, muito interessante você tá falando isso. Ela começou a falar dessa neura da peruca e também relacionada a tudo que ela tava passando. Cada mês tinha um problema diferente, com um filho diferente, com um carro e tal, não sei o quê. Até que a menina brasileira falou, olha, para de usar peruca. Recebe sobre você usar kisui. E ela fala que ela começou a usar kisui. Durante um mês, Um né? mês. Ela aceitou sobre ela usar um mês. E ela fala que durante esse mês que ela aceitou usar o kisui, foi o primeiro mês em vários meses que não aconteceu nada. Tá? Muito pelo contrário, a filha voltou do hospital para casa. O menino que estava meio doente também começou a se recuperar. O carro, acho que o seguro pagou uma parte. As coisas começaram a andar finalmente. Ela viu, ela ficou espantada. Ela falou, caraca, realmente existe uma relação. E ela resolveu tomar uma atitude. Ela falou, eu não posso continuar vendendo peruca. Eu não acredito mais nisso. Não dá. E ela foi numa palestra em Ramot. Olha só, Ramot é um bairro aqui de Jerusalém. Que tem muita comunidade brasileira. Onde tinha muitas mulheres que estavam conversando. E então, o assunto era realmente sobre tzniut. E uma delas vira e fala que ela era a neta do Rav Eliashiv, que era o rabino principal dos Ashkenazim. E ela fala, né, que ela chegou um dia de peruca na casa do Rav Eliashiv, e o Rav Eliashiv virou pra ela, ela chegou de kisui, ela usava a peruca, ela tirou a peruca e ela botou um kisui, ela botou um lenço. E ela chegou na casa do Rav Eliashiv e ele deu um sorriso pra ela. Um sorriso, assim, muito grande. E ela veio e falou, vovô, você sabe que eu não sei se eu vou ter condição, capacidade de me manter nesse nível. E o Rav Eliashiv respondeu da seguinte maneira. Ele falou, enquanto você tiver com esse kisui na sua cabeça, com esse lenço na sua cabeça, saiba você que Hashem ele vai te abençoar de todas as formas. Que você vai ter todas as brahot, você não precisa se preocupar. E isso tocou muito nela. E ela falando, poxa, eu tô realmente no caminho certo, era isso. E ela comenta que acho que foi um mês depois, né, a filha, né, começou a realmente se recuperar, começou a falar, e a primeira coisa que a filha, quando ela olha pra mãe, ela fala, ih, mamãe, você tá uma rainha. E aí ela foi tudo emocionada. Vou começar a chorar. E ela fala, e ela continua, a menina, ela fala, se você é uma rainha e o papai é um rei, então nós somos príncipes e princesas. E a mãe fala, por que você tá falando isso, filha? Ela, poxa, porque você tá com uma coroa na sua cabeça. Uma coroa na sua cabeça. E do nada a garota falar isso, né? Ela falou isso porque a mãe usava a peruca e era como se fosse o cabelo. Então a filha... E a criança é pura, gente. A criança é realmente pura, é uma alma pura. Ela ainda não tem pecados. Então pra ela ter falado isso, olha que lindo. Muito bonita a história. Então, me emociono mesmo, porque realmente é isso. Entendeu? Essa é a verdade. Mas, amor, tem muita gente que fala que também tem histórias de mulheres que usavam kisui e começaram a usar peruca e teve brahá, né? Já falaram isso. Olha, traz. Não, mas... Eu não tenho problema. Você tinha me falado que Sim. é por questão de tomar, né? Se traha. Infelizmente... Explica um pouco sobre isso. Tá, claro. Infelizmente existem duas forças, né? Existe a força de Kedushá, existe a força de tomar. E a força de Kedushá é a santidade, tomar é a impureza. E a força de tomar, a força de impureza, ela também pode fazer milagres. Ela também pode tirar de situações e tudo. Só que ela faz de uma maneira podre. Consegue fazer. Exatamente. Só que qual é o problema? A pessoa tá com uma dificuldade, de repente ela veio conseguir uma parnassá. Tá bom, o que aconteceu depois disso?
É isso que vocês têm que começar a se perguntar. E depois disso? E depois disso? Se a pessoa realmente começou a seguir um caminho que só teve subida na vida dela, mas dentro de Kedushá. Dentro de Kedushá. Estavam dentro de santidade. Então você pode afirmar que é Mikorra Kedushá. É por motivos de Kedushá. Agora, se ela teve uma coisa muito boa que aconteceu, e de repente começaram a acontecer certas coisas estranhas, ou é tudo sempre ligado a esse mundo. Ela conseguiu, por exemplo, sei lá, o filho se recuperou e ela conseguiu muito dinheiro e ela só conseguiu, sei lá, tudo deu certo nesse mundo. O filho virou Kadosh? Não. Teve alguma Kedushá na vida? Não. Você já sabe que é coisa de tomar, ela tá recebendo, na verdade, o Olamabá dela que ela ia receber, ela tá recebendo já no Olamazé. Uau. Nesse mundo. Tem que também tomar muito cuidado, gente, se os nossos filhos... É um sinal muito ruim se os nossos filhos ficam doentes com muita frequência. É. Porque se a criança, ela, como o Thiago falou, ela é pura. Então, se os filhos têm ficado doentes, a culpa é dos pais. Os pais são Os responsáveis. pais estão fazendo alguma coisa de errado. Entendeu? Tem que tomar Exatamente. muito cuidado. Ben Ishai traz isso. Coitada, as crianças elas não têm culpa, então a gente tem que se trabalhar. Baruch Hashem, eu fico contente e feliz em dizer que os meus filhos, desde que nasceram, não tiveram nunca nenhum problema. Até minha filha, quando ela pegou catapora, que ela pegou de mim, ela não teve coceira, ela não teve nada, não deu nem pra perceber. Foi uma bolinha só que apareceu. Tem uma história com o Narwan, não sei se você lembra, que uma vez ele tava meio doentinho, tava com a garganta doendo, ele era pequenininho. E eu fui fazer Tikkun Hatzot, que é a reza da meia-noite. E depois eu fui estudar e eu pedi para Hashem, durante a minha tefilá, durante a minha reza, eu pedi, por favor, Hashem, ele é muito pequenininho, eu sei que ele não tem pecado, eu sei que a culpa deve ser minha. Então, por favor, Hashem, por favor, cura ele. O Thiago também estava preocupado, porque senão ele não ia trabalhar no dia seguinte. Também tinha esse detalhe. Eu pedi, por favor, Hashem, vai, cura ele para que, né, tadinho, o bichinho melhore e eu também possa ir pro meu trabalho e tal, não sei o quê. No dia seguinte, a criança acordou, gente. Ele tava perfeito. A garganta que tava vermelha, normal. Tudo perfeito, cara. Foi impressionante. Impressionante. Então é isso. Isso é o Dera de Kedushá. Você pede pra Hashem. Baruch Hashem, eles são muito saudáveis. E Baruch Hashem, entendeu? Tem tudo isso. Nenhuma complicação. Se a gente fica segunda história, orgulhoso da gente mesmo, né? Verdade. Que a gente tá num bom caminho. Verdade. A segunda história, essa história agora é bem pesada, então eu peço para vocês prestarem bastante atenção. Essa história é o seguinte: existe um homem, né, Baruch não tá vivo, existe um homem chamado Asaf Nissim Tapiro, ok? Ele conta que ele viveu, né, ele nasceu de uma família que ela não era religiosa, ele teve uma educação não religiosa, colégio não religioso, tudo bonitinho. Ele entrou para o exército. No exército, ele entrou de paraquedistas e, infelizmente, eles têm uma cultura aqui, né? Muitos gostam de brincar de jogo do copo. E ele não sabia o que era, né, a espiritualidade, tal, não sei o que. Ele falou, tá bom, vamos lá, vamos brincar. E aí, no jogo do copo, tá escrito, né, ele relata que, de repente, apareceu, realmente, um espírito começou a mexer o copo. O jogo do copo é muito problemático, tem opiniões que falam que é realmente uma verá deoraita, que é chamado de bala of, ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ele foi brincar... Benô também tem proibição. Todo mundo. Isso é isso deoraita, careta, desligamento da alma. Não façam isso. E aí eles estavam brincando, de repente, né, a alma se revelou e falou, olha, eu sou uma alma, né? Eu fui um homem que fez Hilul Shabbat, ou seja, eu profanei o Shabbat, era um Yehudi, era uma alma de um judeu que tinha feito Hilul Shabbat. Ele disse, mas o que você fez? Aí ele falou, não, é que eu ficava aguardando as pessoas entrarem na boate, eu era tipo segurança de boate, e eu fazia isso em Shabbat. E ele falou, onde você tá agora? E aí ele fala, olha, eu tô no departamento do pessoal que fazia Hilul Shabbat, né, profanava o Shabbat. No Cafaquela. No Cafaquela, é um poço, todo mundo gritando, me batendo, é horrível. E aí ele falou, e olha, tem um outro cara que tá comigo aqui, uma outra alma. Aí fala, e aí, o que ele fez? Ele falou, ele tá pedindo pra vocês consertarem a alma dele. Eu quero que vocês consertem a minha alma, mas vocês não podem consertar a alma dele. Por que não? Ele falou, então, eu era segurança, eu só recebia as pessoas. Ele chamava as pessoas para entrarem. Então ele fazia com que outros Yehudim fizessem Hilul Shabbat, profanassem o Shabbat.
isso não tem conserto. Isso ele vai ter que sofrer do jeito dele. Então ele sabe que não tem conserto, mas ele tá enchendo o saco de qualquer maneira pedindo. Enfim, ele parou com isso, ele ficou meio impressionado, mas enfim, vida que segue, né? Terminou a tzavá e terminou o exército, né? Depois de uns anos, ele resolve casar, ele casa e a esposa dele, ele descobre que a esposa não pode ter filhos. Ele vai até um Rav, né? O Rav David Kadosh, se eu não me engano, fica, eu acho que em Tzfat. E ele perguntou, Rav, você pode me ajudar, tal, não sei o quê. O Rav falou, olha, pega um livro ali do Tanar, né? O Tanar, pra quem não sabe, é Torá, Nevim, que é profético, Mas Nevim, ele que é não era escritas. religioso. Né? Ele não era religioso, mas ele foi porque... Isso é interessante, que aqui em Israel tem muito essa cultura disso. Que se a vida tá horrível pra pessoa, ela vai procurar um rabino, entendeu? Ela vai procurar um líder espiritual. Mesmo um cara que não é religioso, todo mundo acredita. E aí ele foi falar no rabino, o rabino falou, pega o livro do Taná, ele abriu, o rabino começou a ler, ele falou, olha só, sua esposa não está grávida por tal motivo. Se vocês obedecerem o que eu tô falando, em 40 dias sua esposa vai ficar grávida. Aí beleza, eles obedeceram e realmente, 40 dias depois a esposa viu que estava grávida. Não sabia dessa, amor? Uau. Pesado, né? E aí, né, vai passando os meses de gravidez e ele conta que no 6º mês da gravidez ele começou a ter pesadelos. Você me contou essa história Contei! quando eu tava no Brasil. Há muito tempo essa história. Tava do lado do meu pai. Meu pai ainda tava vivo. Olha só, essa história é muito pesada. Ele começou a ter pesadelos. E nos pesadelos que ele tinha, aquelas almas que ele tinha invocado no jogo do copo estavam muito irritadas com ele. E estavam falando, seu Rachá, você não consertou a gente e tal. E ele sonhava isso, que ele entrava no poço onde eles estavam e eles começavam a bater nele. E ele acordava com medo, assim, desesperado. E caraca, que isso, cara, que isso? E aí, no 7º mês da gravidez da esposa, ele conta que uma bela noite, ele virou pra esposa e ele falou, olha só, não deixa eu dormir. Não dorme, fica de vigia e não me deixa dormir. Porque eu tô sentindo que se eu dormir hoje, eu vou morrer. Eles conseguiram ficar algumas horas acordados, só que realmente a esposa começou a ficar com muito sono, acabou dormindo. E aí, nisso, ele também dormiu. No que ele dormiu, ele sentiu o corpo dele tudo inchando e a alma dele foi saindo do corpo. Olha que pesado, amor. A alma dele foi saindo do corpo e quando ele olhou assim pro lado, tinha 2 anjos que estavam carregando ele. Ele não tava flutuando. Tinham 2 anjos meio boladões assim, meio cruéis. Aí ele, caraca, o que aconteceu? De repente, quando ele olha, ele começa a ver a Terra cada vez mais longe, o planeta Terra. Começa a ver mais longe, mais longe. E ele fala, onde é que eu tô? E os anjos falavam, você tá no Olam Haemet, você tá no mundo da verdade. E ele começa a ver coisas incríveis que eu vou descrever para vocês. A primeira coisa que ele vê, que ele relata, são 3 iglus. Ele vê um iglu que estava totalmente apagado, assim, no escuro, um iglu que estava com um pouquinho de luz, e um iglu que estava todo iluminado. Iglu, sabe, de esquimó? Uhum. E ele perguntou, o que é isso? Os anjos, então, responderam para ele. Falaram, o iglu que não tem luz são de pessoas que estão esperando para serem recebidas no Beidin, né, no tribunal rabínico, né, o tribunal aqui celestial. E essas pessoas, ninguém está fazendo Kadish, ninguém está estudando pela elevação da alma deles, ninguém está dando tzedakah e tal. Então eles não têm, né, vão ficar sofrendo ali na escuridão. Aí aquele ali, né, o que tinha um pouquinho de luz, aí falou, não, então esses aí são as pessoas que estão esperando pro julgamento delas, e nesse tem algumas pessoas que de vez em quando fazem um Kadish aqui, um estudo de Torá ali e tal, não sei o quê. Aí e aquele tudo iluminado, ele falou, esses aí são de pessoas que realmente eram muito queridas lá embaixo, as pessoas sempre fazem Kadish, elevação da alma, estudo, tal, não sei o quê. Isso é interessante, que no mundo da verdade, você vê o que é o principal. O principal é sempre a Torá. É sempre a Torá de Mitzvot. Sempre. E você vê quem realmente gosta de você e ama você e tá preocupado com você, né? Uhum. De repente. É verdade. Né? Até hoje, eu sempre tenho dado tzedakah e tal, pra elevação da alma de falecido e tudo. E, enfim. E aí, de repente... Dá pro meu pai também, né? Uhum. Sim, eu acho que sim. Acho que se não me engano, eu dou também. Acho que me engano. Ô, meu filho. E aí... Ele... Não, é que de vez em quando eu lembro, cara, sério mesmo, teu pai... Você vê como é que é? 2 barulhos que dá lembrança pra pessoa. De vez em quando eu lembro do teu pai, da tua avó e tal, não sei o quê. Mas o que eu lembro fixo é sempre do meu tio, do meu avô que já faleceu, da filha da vizinha que faleceu.
E do Elial, lembra? Aquele esposo da vizinha também da... Enfim. Enfim. E aí, de repente, ele olha para um campo e ele vê vários anjos andando. Vários anjos, assim, um exército andando por uma porta. E aí eles perguntam, vem cá, o que é isso? Aí os anjos levam ele, nesse caso, né, para esse pelotão. E ele pergunta para um dos anjos, né, que tá andando assim, e fala, vem cá, onde é que vocês estão indo? Ele falou, não, a gente tá indo pro teu julgamento. Que pesado, cara, que pesado. Aí ele, meu Deus, ele falou, mas peraí que vocês sabem o mal? Ele falou, não, a gente não pode falar. Aqueles anjos eram as mitzvot e a verota dele. E era um exército, imagina, que medo, cara, que medo, que medo. E aí ele chega, né, ele né, vai indo assim. De repente ele encontra, né, mais uma região. E aí ele olha assim, era como se fosse uma porta de vidro, tal, uma coisa linda, né? E aí ele olha que bonito, ele queria, né, entrar lá. Ele falou, mas o que é isso aí? Ele falou, não, isso ainda não é pra você. Ele falou, mas o que é? Ele falou, não, aqui atrás dessa porta fica o departamento das crianças que vão nascer ainda. Ai, que legal. Que estão na incubadora, como se fosse uma incubadora, que a criança já tá se preparando, né? Aquela alma tá se preparando pra voltar pro mundo. Aí ele, tá, não tá ali. Aí ele chega no tribunal, ele descreve, ele fala, cara, é uma coisa gigante, é um tribunal imenso, os rabanim, ele falou coisas absurdas, e aí os anjos, quando chegam, tem uns anjos ali, e eles perguntam qual é o seu nome, e ele fala, meu nome é Asaf. E aí começa a gritar, Achar, ele ficou morrendo de medo. Ele falou, cara, ele queria morrer de novo pela vergonha, que ele fala, perverso. Ele, nossa, cara, meu Deus do céu. De repente aparece uma luz, né? Essa luz se materializa, né? Então, lá no mundo, né? Das almas. Ele vê assim, é um homem. Aí pergunta pra ele, quem é você? Ele falou, não, meu nome é Nissim. Aí ele falou, Nissim? Ele falou, eu sou avô dele. Ele recebeu o nome de Nissim, né? Ou seja, Asaf Nissim, só que ele não usa o meu nome. Putz. Nossa, então quer dizer, quando ele falou Asaf, ele mentiu, porque o nome dele não era Asaf, é Asaf Nissim. Você vê como é que é importante. O Arisa fala muito forte em relação a isso, falar o nome completo da pessoa. Por isso que a gente Ele não tinha coloca costume. nome nos nossos filhos. Por isso Faradi tem esse costume de não botar dois nomes, tal, porque isso aí complica. Até pra própria criança, pra própria pessoa. E aí pergunta de novo, qual é o seu nome? Ele falou, não, Asaf Nissim. Aí eles falaram, Emet. Olha, eles falaram verdade. E aí ele pôde ir nessa pessoa um pouco mais, né, do tribunal. E ele conta que quem tava no tribunal tava o tava o Rebbe de Lubavitch, tava o Rav Mordechai Elial, ele viu também o Baba Sali. Ele falou, esse foi o rabanim que ele viu. E aí começa o julgamento dele, né, começa a trazer, né, traz como se fosse aquele filme da vida da pessoa. E ele vai vendo que tá se dando muito mal. Ele vê uma balança do lado dele, uma balança gigante. Começa a vir uns anjos brancos, um sem perna, um sem olho, um sem cabeça, um sem braço. Mas vão entrando, capengas. Do outro lado, quando vem os anjos, né, que foram feitos pelas Averotas, os anjos, né, vestidos de preto, todos fortes, todos bolados, cruéis, uma cara assim toda horrível. E ele vai vendo que a balança tá pesando pro negativo, ele fica preocupado, ele fala, meu Deus do céu, o que vai ser na minha vida? E aí ele relata que de repente fazem o din, eles falam, olha, o seu din é ir pro Guerrinom. Quando ele fala isso, aparece um anjo. Ele não ia pro Cafaquela, porque ele fez ele fez jogo do copo, né? Sim, mas pergunta muito interessante. Ele fez jogo do copo, então, mas é careta, como eu tinha falado, então... Se a pessoa ela faz diretamente jogo do copo, é careta. Se a pessoa não faz diretamente, ela só observa, é um lav. Ela tá fazendo uma proibição, mas não menos pior. É menos pior, exatamente. Não é uma transgressão da Torá explícito, caret. É um lotacei, entendeu? Uma mitzvah negativa, entendeu? Que ele não devia ter feito e acabou participando aqui. Ele foi cúmplice. Então é menos pior, mas ainda assim, o din dele era gay, não. De repente vem um anjo, ele fala isso, ele fala que vem um anjo todo cruel, todo horrível, assim, abre uma cratera, com fogo, ele aparece, ele emerge. E a gente sabe qual é esse anjo, que é o anjo responsável pelo Guerrinom. Não posso falar o nome dele. Tá, começa com Du e termina com Ma, tá? Esse é o nome dele. E aí ele pega e ele começa a arrastar
E ele esse Asaf Nissim, ele começa a sentir um calor, assim, queimando as costas dele. E ele começa a sentir o calor, assim, queimando todo o corpo dele. Ele começa a sofrer muito. Ele, que dor! Nesse momento ele olha para baixo e ele vê uma mulher que é puxada pelo cabelo. E tinha um anjo batendo, assim, nela, assim, jogando fogo pra cima dela. E ele olha aquilo, mas ele tá com muita dor, ele só tá pensando nele e tal. Ele se distrai, enfim... E aí, de repente, lá no finalzinho, vem uma alma, vem um espírito, né? Vem uma luz, que na verdade é um anjo pequeno. E aí, todo mundo para. Né? O Beidin para, e aí esse anjo fala, eu quero falar. E aí o anjo, né, responsável pelo Gehinnom, já fala, não, já foi, já teve decreto, ele não vai falar nada. E aí esse anjo pequeno, esse anjo em formato de criança, ele fala, não, eu sou uma mitzvah dele. E aí o Beidin para na hora. Todo mundo para. Toda a sentença para. Eles falam, vamos ouvir ele. E ele fala, ele falou, por favor, gente, volta aí ao filme. Voltou à idade quando ele tinha 6 anos de idade. E uma vez, a mãe dele pediu para ele comprar leite na Macaulay, no mercadinho. E aí ele saiu para comprar leite para a mãe. E nisso que ele saiu, ele foi atravessar a rua e veio um carro, não viu ele, bateu nele. E ele voou uns 30 metros. Uau. E aí ele milagrosamente sobreviveu. E o anjo falou, esse anjo em formato de criança falou, tá vendo? Isso aqui é mitzvah de Kivud Avim, é respeitar os pais. A mitzvah de respeitar os pais lá em cima, gente, é enorme, é gigante, uma bomba. E ele falou, e o anjo ainda falou, e não somente que a mitzvah de respeitar os pais, também foi Messirut Nefesh. Ele sacrificou a alma dele para fazer essa mitzvah. Uau. Nessa hora, o Asaf Nissim, ele olha, ele vê que o rosto do Beidin joga assim um brilho, uma luz absurda, e eles falam para esse anjo, né, do Gehinnom, solta ele. E ele, não, isso é absurdo, tal, não sei o quê. Eles falam, solta ele agora. Soltaram ele. Ele foi salvo pela mitzvah, olha que pesado. Uau. Aí, vem um anjo para, né, acompanhar ele. E de repente ele tá, né? Só que ele tá meio no limbo. Ele ainda não voltou pra esse mundo. Ele não sabe o que ele vai fazer, não sabe qual é a sentença. E o Beidin também não falou nada. E de repente ele vê uma casa lá no fundo. Ele começa a andar em direção à casa. A casa vai aumentando, obviamente. E de repente, quando ele entra na casa, ele vê que aquela casa é um Beit Midrash, um lugar de estudo. E de repente, quando ele vê... Então, todos os rabanim estão estudando, eles olham para ele e falam, sai, você não é daqui, você não é do mundo dos mortos, você é do mundo dos vivos, você não tem que fazer nada aqui, que é isso? E ele vê que lá no fundo tem um Rav sentado. Esse Rav se levanta e vem falar com ele. Ele, oi meu filho, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Ele conta a história dele e tal, não sei o quê. E aí esse Rav olha para ele e fala, sabe, que a mitzvah de respeitar os pais é uma mitzvah gigante. É uma mitzvah enorme. Você tem muito mérito de ter conseguido salvar dessa. E eu vou te falar uma coisa, eu vou te ajudar. Né? Que ele falou, não sei o que fazer, tal, não sei o que. Aí o Rav falou, eu vou te ajudar a te levar lá para baixo. Tá? Levar para esse mundo. Mas com uma condição. Eu vou te dar um poder. O poder vai ser do Teilim, dos Salmos. Você vai, através dos salmos, você vai ajudar muita gente. E aí ele, sério? Ele falou, eu vou te mandar pessoas que vão te perguntar coisas e relaxa, é só você abrir o salmo e vai estar lá a resposta. Ele, uau, Rav, puxa, muito obrigado, não tem nem palavras para te agradecer e tudo. Aí o Rav, não se preocupe, meu filho, você não tem que me agradecer. Isso é tudo por Am Israel. Ele pegou a mão dele e botou na cabeça do Asaf Nissim. Aí o Asaf, antes de ir, ele falou, Rav, por favor, posso só te perguntar qual é o seu nome? Quem é o Rav e tudo em questão? Só para, enfim, né, ter, né, uma ideia. E o Rav falou, eu sou Baal Shem Tov. Uau! Nossa, Baal Shem Tov é um Rav gigante, racídico, assim, pesado. Que deu origem a todos. Ele deu origem ao Rabad, ele deu origem ao Breslev. É incrível. O Rav é uma marcha, assim, não tem nem o que falar em relação ao Baal Shem Tov. Esse Asaf Nissim, ele volta. No que ele volta... Ele realmente, né, acorda, tal, ele ficou meses em coma. E ele... Teve morte clínica. Ele teve morte clínica pesada, assim, né? E aí, ele quando volta, ele realmente pega o Teilim, ele abre e ele começa a ver que as letras começam a saltar. E aí, realmente, começa a vir pessoas de um lado pro outro e tal.
E ele volta a enxuvar? Ele volta a enxuvar completo, né? Depois dessa não tem nem mais dúvida. E aí as pessoas começam a vir perguntar pra ele coisas, ele abre o telinho e realmente ele vê a resposta ali, as letras vão soltando. Ele tá Uma coisa vivo, absurda. né? Ele tá vivo, ele tá vivo. A gente vai botar o vídeo dele aqui, né? É, vai botar o vídeo dele aí. Ele é jovem. Quem quiser vir E pra aí ele Israel fala. e perguntar pra ele, né? É verdade. E aí ele fala que não somente isso, ele começou a ter sonhos com Gog Magog, sonhos pesados, ele viu o céu de forma diferente. Exércitos de anjos vindo, ele perguntava o que é isso, os anjos falavam, isso aqui é Gog Magog. E ele com medo, caraca, que pesado. Mas o que isso tem a ver com a peruca Calma. que a gente tava falando? E aí um dia ele tem um sonho, e nesse sonho ele lembra daquilo que ele viu no Guéhinom. E aí ele consegue conversar com o anjo no sonho, e o sonho fala pra ele, o anjo fala pra ele. Ele fala, vem cá, o que era aquela mulher ali que tava no Guéhinom, que tava queimando? Ele falou, não, então aquela mulher, ela vendia perucas. Então, como ela fazia outras pessoas fazerem a verá, de estar usando peruca, de novo, não é minha palavra, é do Esaf Nissim, morte clínica, que está conversando com o anjo. Aí o anjo falou, como ela fazia essa haverá, aí me dá quem nega ele me dá, né? Uma me dá, né? Uma característica, a gente completa com outra característica, assim como ela fez com o próximo, a gente pune ela no mesmo local que ela fez a besteira. Então, já que foi no cabelo, já que ela, né, transgrediu por aí, vem um anjo e fica puxando, queimando ela e queimando a cabeça dela o tempo inteiro. Cara, pra que passar por isso? Sério, pra quê? Pra quê? Não tem necessidade. O sofrimento, e não é um sofrimento normal, é sabido isso, que o fogo do Guéhinom, isso tá escrito em Masechet Shabbat, num Vav, se não me engano, num Zayin, na página 56, 57, tá escrito que o fogo que a gente tem aqui é o fogo que você toca e você já se queima. Ele é 1/60 do fogo do Guéhinom. Então, cara, não precisa disso, não precisa passar por isso. E o anjo ainda falou que um dos motivos que o Mashiach ainda não tá vindo é por causa da Peritzut. É por causa da falta de recado. Por causa, infelizmente, da peruca que entrou no mundo religioso e tá fazendo esse estrago. Eu espero que a gente tenha concluído. Qual é a conclusão do Shiur? A conclusão do Shiur eu sei que é muito difícil. A Kadosh Baruch Hu vai dar seata de Shmaya para as mulheres largarem a peruca, colocarem o Kisui. Qualquer dúvida, pergunta, a gente está aqui para ajudar. Quer trazer, contra-argumentar, não tem problema. Isso, não tem problema nenhum. A gente sempre está em busca da emet, da verdade. Exatamente. Muito obrigada a quem assistiu até o final. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E tchauzinho.